mais uma sexta-feira é dia do quê? Dia de Sapiens Cast. E hoje nós estamos aqui na Unimídia com a doutora Suelen Mianes. E o bate-papo vai ser fantástico, tá? Eu sou o Clênio Gonçalves do Instituto Sapiens e esse é o Sapiens Cast. Vem com a gente! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Estamos aqui hoje com a doutora Suelen. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que honra te ter aqui no Sapiens Cast, um podcast que a gente fala de espiritualidade, de empreendedorismo. Então, se apresenta aí pra galera, né? Já disse o teu nome, mas diz certinho quem tu és, o que tu faz, que trabalho tu faz na vida. Só já dando um spoiler aqui, siga nas redes sociais, aqui embaixo, todos os arrobas possíveis e imagináveis. E temos um canal também, além do trabalho oficial, o trabalho extraoficial, Suelen pelo Mundo. Conta aí pra gente, seja muito bem-vinda, se apresenta aí pra galera. Quase não tem nada pra fazer pra inventar mais esse extra, né? Coisa boa, né? Eu sou Suelen Mianes, né? Sou sócia proprietária junto com meu esposo da Clínica Reabilitar, antigo consultório doutora Suelen Mianes. E como o Clênio falou, né? Tô inventando aí também um Suelen Mianes pelo mundo. Esse daí deixa em off por enquanto. Deixa em off, mas dá bom, tá? Acompanha lá que vale a pena. Então, hoje vocês têm... Como é que vocês chamam? É uma clínica odontológica? É um espaço odontológico? É o quê? Como é que a gente caracteriza? É a primeira vez que eu tenho os dentistas por aqui, né? Ah! Hoje, a nossa é uma clínica odontológica, né? O que caracteriza mesmo é o CNPJ. Antigamente era um consultório odontológico, né? E era pelo CPF, né? E hoje já somos uma clínica, né? A gente expandiu faz uns 3 anos e daí viramos a Clínica Reabilitar. Reabilitar. Onde é que fica? São Domingos, pertinho lá da... pertinho da nossa paróquia, né? Ah, perto da igreja de São Dondon, ali de São Pertinho. Domingos. Se você é de São Domingos, se você é de Navegantes ou da região, aproveite para conhecer a clínica, que também está aqui nas nossas redes sociais. Já siga, encaminhe. E se está assistindo e ainda não começou a seguir, que te dê uma dor de dente para você lembrar da nossa clínica, né? Suelen, por que tu foi pra área da odonto? Onde é que surgiu aí o rolê da odontologia na tua vida? Surgiu no terceirão, Clênio. Primeiro, né? Eu queria ser atriz, né? Então esse rolê tem mais história. Tem. Ah. Eu fiz bastante curso de TV, de teatro, assim, na minha infância. Mas daí no terceirão eu, né, comecei a pensar, eu preciso de alguma coisa, realmente uma profissão pra minha vida, né? E por isso que esse sonho, né, ali foi adiado um tempo. E aí eu tava, né, vendo várias profissões e aí tu começa a ficar na dúvida do que tu vai querer. Meu pai sugeriu, né? Ele disse, Suelen, por que tu não faz odontologia? Tuas primas fizeram e elas estão amando. E daí eu falei, ai, pai, não sei. Fomos pro quarto, assisti um filme e já falou, mas por que tu não faz odontologia mesmo? Eu falei, Plantaram será, uma amor? sementinha aí. Eles plantaram uma sementinha, sabe assim? Será, amor? Eu falei, vou pensar, né? E eu estudava no Sinergia, eles sempre faziam instruções vocacionais. E aí tu podia solicitar o que tu gostaria, né? Daí eu solicitei, não pode vir um dentista pra explicar um pouquinho? Foi um dentista e esse leque foi se abrindo e eu acabei escolhendo odontologia, que hoje eu digo que foi a melhor escolha que eu fiz, assim, na minha vida, sabe? Se encontrou. Tu falou das primas, mas tinha alguém da família muito próximo que já tinha clínica? Como é que funciona? Então, tem essas minhas primas, que elas têm consultório ali... Na Vega? Na Vega, no centro. E a gente é próxima, assim, né? Mas realmente eu nunca tinha ido na clínica, no consultório delas. E eu falei, vou fazer. Conversei com elas, né? Elas falaram, a gente ama. Eu falei, então vou tentar isso daí. E eu me apaixonei. E realmente eu não sabia nada. Quando eu entrei lá, tem as matérias, assim... Falei, gente, eu não sei nada dessa área, né? Me descobri... Não era uma paixão de criança? Não era um sonho de criança, né? Ele veio um sonho de adulto mesmo, sabe? Cara, que legal, que legal. E aí, fez todo o processo de clínica, todo o processo da faculdade, saiu e já abriu a sua clínica? Quando eu saí, meu pai ia montar o consultório pra mim, né? Que era bem pequenininho ali que a gente ia montar.
Bem simplesinho, mas ele já queria que eu tivesse. Eu falei, eu quero montar o nosso consultório, mas não tem como eu viver disso, né? Então, eu falei, já vou começar a mandar currículos antes de eu me formar. E comecei a mandar. Quando eu me formei, eu já tinha 3 empregos e a clínica. Caraca. Inclusive... Július, ela tem 3 empregos. Eu tinha 3 empregos e a clínica. O consultório, na época, né? Aí, no primeiro dia, já pós-formatura, já comecei a trabalhar. Num consultório. O John me levou, inclusive, de manhã, a gente foi cedinho lá pra Joinville pra fazer o CRO, porque tu não pode trabalhar sem. E de tarde eu já tava numa clínica em Itajaí trabalhando. Caraca. Porque a minha meta era manter o meu consultório, né? Então eu queria esses outros empregos pra poder manter lá. Pra manter lá. O pai falou, olha, Suelen, eu consigo pagar a tua funcionária 3 meses. Se você não conseguir, se vira, manda ela embora. Daí eu falei, não, então tá, eu vou tentar. No primeiro mês, ele falou, eu tenho que pagar a tua funcionária. Eu falei, não, pai, não precisa. Consigo. Cara, que não legal. Não precisei, desde o primeiro mês. A partir do primeiro mês em diante, ele nunca precisou me ajudar com nada. Caraca, assim, tu tá há quanto tempo formada? 10 anos vai fazer em 10 anos vai fazer? Caraca! E quando é que entrou o amor da tua vida nesse rolê? Como é que foi? Como é que tá? O que virou de consultório pra clínica? Onde é que isso virou? A gente já chegava ao final do ano e eu não conseguia atender as pessoas. Antes de ter o Noah, né? Eu ficava até 9 horas, 10 horas da noite pra tentar atender todo mundo. E eu não conseguia mais, sabe? Eu falava todo ano pro John, eu falava, John, não consigo mais, sabe? Eu sou uma pessoa, eu não consigo mais atender todo mundo. E sempre atendeu sozinha no período do consultório? Eu tenho dentistas que trabalham comigo há muitos anos, sabe? Muito. Nós somos em 11 hoje lá na clínica. Caraca! Bastante gente, assim, né? Dentistas... Teria que contar ali uns 5 ou 6 dentistas. Mas tem dentistas que estão comigo desde o começo, assim, sabe? Tem dentista que tá 9 anos, doutor do implante, doutor Neto e a doutora Tereza de Canal. Eles estão comigo já há uns 9 anos, assim. Então, eles estão desde o começo, sabe? Daí a gente também tem a odontopediatra, né? A doutora Laura, tá uns 4 anos. Não gosto muito de rotatividade, sabe, Clênio? Eu acho que a pessoa, ela tem que ter um amparo ali. Você fez alguma coisa. Se você vir daqui 5 anos, eu tô ali ainda. Inclusive, assim, quando eles perguntam, mas por que eu vou fazer aqui? Eu falo assim, porque continuarei aqui, né, até me aposentar. Então, esse local aqui eu não vou sair. Então, eu não gosto de rotatividade, eu gosto de ter eles ali comigo, sabe? Caraca, hoje vocês oferecem quais trabalhos na clínica? A gente oferece praticamente tudo que a odontologia tem para oferecer, sabe? A gente oferece implante, a gente oferece... tratamento de crianças, prótese sobre implante, que eu acho que assim hoje é o que mais tem, né? Também tem bastante área de estética, faceta em resina, eu faço porcelana agora também. Esse ano tá muito de porcelana, acho que o pessoal agora tá se cuidando bastante, assim, né? Porcelana, implante. Também foi um start, assim, que deu. Depois que virou clínica. Porque antes, assim, era um público, né? E esse público se manteve, mas adicionou... Agregou... um outro público também à clínica, sabe? Cara, que legal. E é muito legal, eu acho muito bacana quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de experiências, né? É sempre uma surpresa, é sempre um assunto muito novo. Aqui no Sapiens Cast e lá no Instituto Sapiens, eu recebo um número significativo de empresários. E dentro do ramo da odontologia, quais são os grandes desafios que a gente tem no empreendedorismo? Bastante desafio, né, Clênio? Vocês sabem, vocês têm a clínica de vocês, né? Então, assim, igual vocês também não devem ser só, né? Por exemplo, a tua esposa não deve ser só psicóloga, né? É uma loucura, né? A gente começa sendo tudo. De limpar o instituto a fazer toda a parte de secretaria, contabilidade. Quando a gente começa, a gente é um pouco de tudo, né? Isso, um pouco de tudo. Exato. Eu ainda faço muita coisa, assim, sabe? Porque, querendo ou não, as meninas sempre perguntam pra mim, quando tem uma troca de funcionário, daí é um pouquinho complicado, tem que estar sempre ensinando de novo, né? Fazer toda a parte financeira da clínica, porque eu sou muito controladora. E graças a Deus, né? Eu deleguei, consegui, graças a Deus, delegar toda a parte financeira da clínica pro John. E é um peso terrível, né? Meu Deus do céu, foi muito bom, tá? Muito bom, não ter que se preocupar com nada, assim... Entendeu? Eu trabalho. Hoje o John tá dentro, é sócio, tá dentro da clínica? Tá dentro da clínica todo dia também. Ele faz alguma parte de prótese também, daí toda a parte do financeiro, notas, essas coisas assim. Pergunta pra ele, porque tem tanta coisa que ele faz que graças a Deus eu não faço mais. Eu já me livrei disso aqui. A contabilidade manda alguma coisa e só encaminho pro John. Aí fala assim, fala com ele, deixa que ele resolve, deixa eu, por favor, um pouquinho. Caraca, que legal. Quando tu saiu da faculdade, tu já saiu
pronta para ser empresária ou pronta para ser dentista? Eu acredito que eu sempre fui uma boa vendedora. Aham. Então, tu não tá pronto, né? Nem para ser dentista, nem pra ser nem para dentista, ser empresário. nem pra ser empresário, verdade. Né? 21 anos eu tinha quando eu abri o consultório. Então, eu era bem nova, né? Mas como eu era uma boa vendedora, então desde o primeiro mês eu sempre vendi, entendeu? Então, acho que qualquer área de atuação, se tu for um bom vendedor, você vai vender, né? Vai fluindo. Vai fluindo. Então, não tava pronta, mas a gente vai levando umas resinhas, mas vai se virando, né? Vai fazendo acontecer, né? É verdade. Eu queria aproveitar neste episódio a fazer o nosso Deserto Florido mais pro início do nosso programa. Então, quem não conhece o Sapiens Cast, eu gostaria de convidá-los agora a esse momento que é muito importante no nosso canal. O símbolo do Instituto Sapiens é a rosa do deserto. Por quê? Porque a rosa do deserto ela tem a possibilidade de florescer, mesmo com um grãozinho só de areia. Mais do que isso, a rosa do deserto, diferente do cacto, ela não sobrevive, ela vive. Então, esse é o momento em que a gente vai partilhar um pouquinho. Se houve deserto e se houve florescimento. Então, você que está em casa, nesse momento, nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante. O deserto florido. Então, chama a vinheta, editor! Sapiens Podcast, vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Suelen, doutora Suelen Mianes, me conte, houve algum momento de deserto na tua vida? Houve algum momento de florescimento na tua vida? Como é que é esse rolê? Ou para os dentistas, temos um mundo mais encantado, que não temos problemas e a vida só são flores? Não, né, Clê? Tem deserto assim, não é nem teve, né? Tem deserto todo dia, né? Porque todo dia tem alguma coisinha pra resolver, né? A gente lida com pessoas, né? Com gente, é terrível, né? Então sempre tem coisas pra resolver. Mas assim, algumas coisas pessoais e profissionais, né? Assim, profissionalmente, né? Acho que o mais difícil, né? Que todo mundo passou foi a pandemia, né? Foi bem complicadinho, assim, pra todo mundo, porque ninguém tava esperando, fechou tudo, né? Então, assim, os cuidados a gente já tinha, né? Mas tudo teve que ser muito redobrado, né? Essa transição também de consultório pra clínica foi assim, um deserto, assim, sabe? Que agora tá florescendo, graças a Deus. Porque a gente teve que dar uns 3 passinhos pra trás pra depois dar uns passinhos pra frente, né? Porque aumenta muito o custo, né? Tu sabes, então... Tudo fica muito mais caro, muito mais difícil. Caro, muito mais difícil. A gente também expandiu, né? Então, teve todo o custo da reforma ainda. Tem esse custo dessa reforma. Aumento de aluguel, tudo, né? Simples. Então, o meu marido falava, tu queres fazer esse aumento? 2 anos pra gente ter esse retorno desse investimento, né? Então, realmente, esses 2 anos aí foi bem mais pesado, né? Porque tu deu uns passinhos pra trás, mas graças a Deus agora já demos Há quanto tempo vocês viraram clínica? Acho que faz uns 3 anos, né, amor? Uns 3 anos, mais ou menos. Uns 3 anos. Daí agora já tá florescendo, né? Já começou, esse deserto começou a florescer. E pessoal, assim, é complicado, porque às vezes tu tem problemas, né? Mas tu tem que estar sempre feliz ali, né? Entendeu? Então, uma coisa assim que pra mim pessoalmente foi bem difícil foi quando tive o meu filho, né? Porque 45 dias eu voltei a trabalhar. Caraca. Então, né, é difícil tu deixar um bebezinho, né? Graças a Deus, assim, que eu tinha o John, que ajudou muito. Mas é difícil tu deixar um bebezinho de 45 dias. Então, hoje já floresceu, né? Eu não me sinto culpada, assim, de trabalhar. Mas eu me sinto culpada, assim, final de semana. Se me convidar pra ir num jantar, eu sempre quero levar ele. Parece que eu já não vejo ele o suficiente, sabe? Então, eu preciso estar com ele final de semana. E várias coisas, assim, né? Pessoal que tu tens que esconder ali, né? Que nem, tipo, esse ano passado, a Thay me ligou, Suelen, uma notícia bem ruim, assim, sabe? E daí eu tive que sair correndo da clínica, tinha umas 6 pessoas na recepção, ninguém entende nada, sabe? Aí tu volta, tem uns 10 daí já te esperando. E tu tem que estar ali, né? Bem felizinho, assim, né? Fazendo o trabalho, fazendo acontecer. Porque por trás da fachada que a gente coloca, tem um ser humano como qualquer outro, né? Com sentimentos, com dificuldades, com uma vida real. É muita coisa. É bastante coisa, Mas graças a Deus também já floresceu, né? Então, né? Vamos levando, assim, mas... tem vários desafios diários, né? Toda empresa tem bastante desafio diário. O que tu coloca como uma base para florescimento?
Pra florescimento? É. Primeiro, né? Uma coisa, assim, que me ajuda muito, assim, é a gente ter confiança, né? A gente tem confiança em Deus. Então, a gente sempre vai ter Ele como amparo, né? E também Nossa Senhora. Eu tenho uma coisa, assim, que eu faço desde quando eu abri o consultório. Que, assim, eu vou rezar e eu imagino, eu peço pra Nossa Senhora colocar o manto em cima da clínica. Então, eu imagino bem direitinho aquilo ali, sabe? Daí, a minha mãe tinha a loja bem perto, assim, né? Eu falo assim, ai, Nossa Senhora, estende o manto ali um pouquinho mais. Aí, minha sogra mora perto. Aí, na minha mente, vai estendendo esse manto, assim, sabe? Então, aquilo ali te dá uma confiança, né? Porque tu sabe que tu não tá sozinha, né? Então, realmente, pra florescer, acho que a gente não... Sozinha a gente não consegue. Não consegue. A gente precisa, né? Esse foi o Momento Deserto Florido e a gente vai ficar nessa mesma pegada. Suelen, nós temos o Sapiens Cast e o Sapiens Cast vai falar de espiritualidade, vai falar de empreendedorismo. Tu já começou, né, nesse momento do Deserto Florido, falando a respeito do florescimento, de como a espiritualidade parece ser muito importante para ti. Como é que a espiritualidade entrou na tua vida? Como é que tu se entendeu alguém conectado ao espiritual, né? Então, para quem não conhece, eu conheço a Suelen da paróquia de São Dondon, da paróquia de São Domingos, desde a época que fui padre ali na paróquia de São Domingos. Sempre simpaticíssimo. A gente sempre teve por ali, sempre nos trabalhos, nos acampamentos. Então, a espiritualidade é muito inerente em ti. Mas de onde é que começou isso? Tu recebeu de alguém? Em algum momento da tua vida, essa chave virou? Como é que foi? Ou como é que é a espiritualidade na tua vida? Não, foi desde sempre. Desde sempre. Os meus pais sempre levaram, então, a gente na igreja. Então, a gente sempre esteve presente. Do bairro, os seus pais? Somos do ali bairro. Ali de São Domingos. Eles tinham, né? Agora tá que tá com a loja. Na frente da clínica, praticamente. Né? Então, a gente sempre foi. Sempre foi nos movimentos deles de Shalom. Todos os eventos a gente ia. Depois que eu comecei a namorar o John, ia junto todos os eventos. Então, sempre teve presente, né? E a gente faz isso com o Noah também. Então, a gente leva ele desde pequenininho, né? Agora, a gente não tá indo mais em São Domingos. A gente vai na Santa Paulina, porque é mais pertinho da nossa casa. Mas a gente eu sinto bastante falta de São Domingos, que é bem bom. É uma história da São Dondon, né? E a gente casou ali, né? Fiz comunhão ali, crisma ali, casei ali. Então... Sempre assim, alguém vai no acampamento, já vou lá assistir, assim... Chegada. Não consigo ir e não chorar lá. Não tem como, né? Não tem como ir lá e não chorar. É um lugar que nos conecta, um lugar que nos aproxima muito de Deus, né? A presença de Deus é muito importante na tua vida, no teu trabalho. É muito importante, né? Inclusive, assim, às vezes durante algum procedimento, sabe? Assim, eu tô tendo uma dificuldade ali... E na minha mente eu já peço ajuda, entendeu? Deus não vai te dar o que tu não pede, né? Pedir e recebereis. Então eu já peço uma ajudinha ali e falo assim, por favor, gente, me ajuda. E depois eu tenho que lembrar de agradecer, né, Clênio? Não pode só pedir, né? Agora falando de espiritualidade e também empreendedorismo, tu tá vendo um desenvolvimento da época que tu se formou para hoje, um desenvolvimento muito grande da área de odontologia. Hoje eu vejo, por exemplo, muita gente indo para odonto buscando a estética. E como é que tu, dentro da área, como dentista, alguém que estudou, que tem a sua clínica, como é que tu vê esse movimento? Avançou muito, tá, Clênio? Avançou muito e, assim, do ano passado pra cá, muita coisa tá mudando, sabe? Com o escaneamento, assim, com a era digital, né? A gente tá se aproveitando muito. Às vezes, hoje tu molda um dente de manhã e à tarde tu tá conseguindo entregar. Caraca! Entendeu? Tão rápido assim. Tá bem rápido, as coisas estão bem diferentes, né? Também tem aparelho hoje em dia que é também todo digital, né? Então, assim, essa era digital, ela veio para ajudar a odontologia. Tá ajudando muito, assim, muito prática as coisas. Às vezes, hoje tu não precisa nem mais provar. Entendeu? Antigamente, assim, tu aprende lá na faculdade, né? E tu faz muito no começo, do jeitinho que tu aprendeu, né? Então, tu tem 50 provas ali pra fazer. Hoje em dia, já com a confiança do laboratório, que também tô 10 anos com esse laboratório, então a gente nem prova mais nada. Já vem tudo pronto, né? Tipo, tudo bem mais rápido, assim, bem mais eficiente, sabe? O implante, né, ainda... tem que, em muitos casos, esperar, né? Porque é um processo cicatricial. Mas muitas coisas estão muito mais rápidas, assim, sabe? A odontologia passou do cuidado de não só de cárie,
pro aspecto estético também com muita força, né? É verdade. Então hoje eu não sei como é a realidade, até partilha aí pra gente como é isso, né? Mas eu lembro talvez da época dos meus pais. Os meus pais agora fofocas do dia, né? Eu recordo quando era criança, os meus pais indo arrancar os dentes para colocar dentadura. Então, memória infantil, né? Eu lembro da minha mãe indo... Eu nasci na cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo, eu não sei se eu não posso dizer uma clínica, mas era um fabricante de dentaduras. Às vezes nem era dentista, não era né? Tinha dentista, bastante prático, ou protético, né? eu não lembro o nome, né? Mas eu lembro que ele fazia, parecia, sei lá, uma marcenaria que tinha lá uma morsa, ele lixava e colocava. E, cara, era muito comum. Eu sempre partilho em relação a isso e também acho importante quem está em casa a gente fazer essa partilha, né? Talvez há 50 anos atrás, ou até um pouco mais, o cuidado com a saúde bucal era muito raro, né? Eu lembro meus pais falando, né? Uma escova de dente em casa era raridade. Meus pais vêm do sítio, né? E hoje a gente tem uma preocupação com a saúde absurda. Eu brinco sempre, né? A gente tá com o Instituto Sapiens e eu sempre parto desse princípio. Aquilo que a saúde bucal e todos os cuidados que nós tivemos há 50 anos atrás, hoje nós começamos a falar da saúde mental. E talvez aqui há 50 ou 60 anos a gente esteja tão avançado quanto vocês. Verdade. Né? Mas nesses últimos anos, eu não sei se isso é frequente, mas talvez cárie ou mesmo um canal seja menos frequente do que uma faceta, do que um aparelho para correção. Isso é fato ou é só coisa da minha cabeça? Ainda não, tá, Clênio? Não sei se é porque, né, a minha clínica é em bairro, né? Mas eu convivo com todas as realidades. Tá, eu vou conviver com quem tá se cuidando super, né? Mas eu também convivo com quem não cuida. Tá? Ainda tem muita gente que não cuida. Ainda ontem eu tava vendo o vídeo da Suiane, até respondi lá. Ela falou, se a pessoa sente dor no dentista, vai no dentista. Não. Tem muita gente que ainda não vai. Tem gente que ainda não vai. Tem gente que chega, assim, em estados, tipo, tô há 2 meses com dor sem dormir, sabe? Porque tem gente que tem muito medo ainda, né? Então, não é todo mundo que cuida ainda, tá? Vamos avançar, né? Vamos... Eu até falei, assim, pro meu marido, de vez em quando a gente conversa, eu falei pra ele, tá avançando. Hoje as pessoas querem se cuidar mais, querem colocar implante, tá mudando, né? Mas ainda tem o público que não mudou ainda. Que não cuida, tipo, dos dentinhos das crianças, sabe? Então, ainda tem esse público, assim, bastante cárie. Cárie é todo dia, clínica. Acho que não tem um dia que eu não tire uma cárie na clínica. Caraca. É ainda diário, tá? Ainda é diário. muito presente isso dentro das clínicas. Pra quem atua em odontologia, né? Porque hoje também tem muitos dentistas que... Falar nisso, eu tô já precisando por aqui também. Estão na estética facial, né? Como é que tu enxerga esse rolê? Acho bem bacana, né? Acho, assim, que a gente tem toda a carga pra estar nessa área, né? Mas... Momento polêmico, né? Não vou entrar nessa seara, né? Mas eu tô quase no nicho, né? Porque quase ninguém mais quer fazer. Então, agora eu vou escolher o nicho odontologia. Ninguém vai esquecer odontólogo, cirurgião, dentista, né? Então, eu gosto muito. Também gosto da área de estética. Também faço muitas coisas. A clínica de vocês também atende aplicação de Botox? Sim. Tem também. Ainda não... tem vários cursos na área, mas não especialização nessa área, né? Mas eu quero fazer também. Mas eu não posso largar a minha odontologia, sabe? Porque, assim, o que eu mais gosto, Suelen, o que tu mais gosta? Resultados, assim, transformadores. Então, tipo assim, eu adoro... a pessoa entra de um jeito... passou 15 dias, ela sai de outro jeito, sabe? Que essa transformação, assim... eu acho... Presto muita atenção, né? No sorriso das pessoas. Então, assim, essa transformação, assim, é o que faz ganhar meu dia, sabe? Eu transformei essa pessoa, sabe? Saio bem feliz, assim. E a gente fala do sorriso, mas tem muitos traumas também gerados nisso, né? Tem gente que... eu atendo algumas pessoas, mas já atendi muito mais pessoas que quando iam sorrir, colocavam a mão na boca, ou não gostam de sorrir porque falta um dente, ou porque não gosta do sorriso. Isso deve ser extremamente transformador para vocês também, né? E tu ainda convive com isso também, no mínimo, semanalmente, tá? Faz uns 20 dias que um paciente chorou horrores lá na clínica, porque
Não, doutora, eu não posso sorrir. Ele falou assim, claro que tu pode. Não, eu não posso. E daí ele começou a chorar, falou assim, não, gente, claro que tu pode, vamos arrumar esse teu sorriso, se tu tens vergonha, vamos arrumar. Então, ainda tem gente que tem, né, muito constrangimento, assim, com o seu sorriso. Mas, como tu disse, né, tecnologia, hoje a gente consegue resolver praticamente tudo. Então, assim, né, vamos tratar, vamos resolver, né, porque... psicologicamente, assim, afeta muito a autoestima deles, sabe? Muito, assim... Isso é muito, muito interessante. Qual a principal dificuldade aí na área da odonto hoje? Tem dificuldades? A dificuldade maior, né, assim, o principal ganho, a principal felicidade, mas também o mais difícil é ainda lidar com pessoas, né? Tem um limite, assim, que tu consegue, né, atender. Tô tentando, assim, ramificar, assim, ramificar, né? Que as pessoas, às vezes, é difícil de confiar, né? Então, eu tô tentando, assim, né? Eu só coloco lá na clínica as pessoas que eu realmente confio, porque, que nem eu te disse, não aceito rotatividade, não gosto, assim, né? Então, eu tô tentando me ramificar, assim, ó, eu falo assim, essa dentista é muito maravilhosa, assim, confia, eu vou estar aqui nessa linha do lado pra poder, né... E me estender para outras pessoas. Isso, porque tem esse limite, assim, de horário. E, às vezes, não tem, assim, onde colocar as pessoas, sabe? Só uma coisa, assim, que lá na clínica eu tenho como, assim, uma promessa, como se fosse para mim mesma, é que eu não gosto de deixar ninguém com dor. Entendeu? Então, assim, eu não tenho onde enfiar, eu vou me atrasar toda, eu vou atrasar os outros, que talvez podem ficar um pouco aborrecidos. Mas se uma pessoa tá com dor, eu atendo naquele dia, entendeu? Porque ninguém merece passar dor de dente, né? Então, assim, uma coisa que... E às vezes as pessoas podem ficar chateadas de não ter horário, só tem pra daqui uns 2 dias, 3 dias, as pessoas, né, ficam um pouquinho chateadas. Mas se a dor, eu sempre, assim, tenho essa prioridade, sabe, de resolver a dor. Hoje tu se enxerga mais como cirurgiã dentista, é assim que tu diz? Ou como empresária? Eu me enxergo mais como a gente é um pouquinho de tudo, né? De tudo. Os dois, assim, mas eu me enxergo mais como cirurgiã dentista. Eu amo, por isso que eu falei, né, cirurgiã dentista, eu amo cirurgia, sabe? Eu amo essa parte também cirúrgica, assim... Eu adoro tirar sisos, essas coisas assim. Eu adoro essa parte assim mesmo, né? De estar ali fazendo, assim, sabe? Por que eu tô brincando com isso? Nós temos o Instituto e eu odeio com toda a minha força ser empresário, tá? É muito bom estar trabalhando na consultoria empresarial. É muito gostoso estar dando aula. É muito gostoso estar produzindo. Eu sou apaixonado por estar atendendo, mas... A parte burocrática do empresário... É bem complicado. É muito pesado, né? E todo dia tem alguma coisinha, né? Todo dia tem uma pendênciazinha para resolver. Sempre tem alguma coisa. E no Brasil isso também é muito pesado, né? Então, a carga tributária em relação a isso, para mim é um absurdo. Como é que nós temos, principalmente para a área, não desprezando outras áreas, mas para a área da saúde, um peso de impostos tão alto. Verdade. Né? Porque, querendo ou não, quando nós estamos em clínicas privadas, nós estamos também suprindo aquilo que o SUS não consegue suprir. Verdade. E mesmo assim, a carga é altíssima. A carga é absurda. Né? Isso, para o ramo da odonto, também é presente? Altíssimo, Kleine, altíssimo, assim, muito alto. Por isso, né, esse susto, né? Porque a pessoa física, ela deduz tudo, né? A gente passou uns anos sendo pessoa física, então deduz o funcionário. Mas a partir de um valor, né, tu não consegue mais ser física, né? Então tu tem que ser uma pessoa jurídica. E os tributos são muito altos, né? Quando chega aquele simples assim, né? Não, é absurdo, né? Então cada vez que chega do escritório um boleto do simples, ai meu Deus. Né? O que eu acho mais difícil, até que eu te falei ali, que depois eu vou querer conversar contigo, é treinar pessoas. Quando muda, né? Porque, assim, de dentistas, a gente não tem rotatividade, mas de secretária acaba tendo, né? De 2 em 2 anos, acaba, né, saindo. Até a minha agora tá em licença maternidade, tô em treinamento de uma nova. Aquilo ali me faz bastante mal, esse treinamento. Não deveria, mas me afeta bastante. Porque a pessoa não sabe nada, né? Ela não tem culpa de não saber, porque ela não trabalhava ali. Mas tu precisa que ela saiba. É um desafio muito grande, né? E eu tenho 2 agora, né? E mesmo assim, ainda... fica bastante carga, assim, em cima de mim, né? Para até esse treinamento ser desenvolvido, passar os nossos valores, né? Valores que eu digo em termos de ética, né? Exato. Assim, aquilo que é próprio da clínica, do sonho de vocês, daquilo que vocês querem para o ambiente, né? Para o ambiente clínico. Isso é muito difícil. Eu fico pensando...
Na parte de saúde mental, quando nós falamos ali no Instituto Sapiens, por exemplo, nós damos total autonomia para os profissionais. Por exemplo, além, eu atendo no Instituto, mas tem da parte de psicologia, a Suiane é a profissional responsável, né? A psicóloga responsável, e nós temos outros profissionais que trabalham conosco. Damos praticamente autonomia total para o trabalho desses funcionários, mas ao mesmo tempo a gente quer transmitir aquilo que a clínica acredita. Isso é um desafio também para o odonto? Agora, não está sendo, né? Porque como eles já estão há muito tempo, né? Não está sendo para os dentistas, eu acredito, assim, que é bem tranquilo, assim, sabe? Tu explica, tu fala como tu trabalha, então é bem tranquilo. Mais difícil mesmo para quem gere a clínica, porque que nem eu falei ainda ontem para ele, tem que levar a clínica nas costas, né? Quem tá ali na frente. Porque a pessoa entra, se ela não é bem atendida já nesse primeiro contato, ela vai agendar. Ela veio ali para agendar, mas ela não vai vir. Entendeu? Até agenda, mas não volta. Não volta. Então, assim, tu tens que treinar essa pessoa para ela estar qualificada, para convencer essa pessoa que ela vai voltar, né? Que ela tem e é que muito voltar. difícil, porque no passado era tu que vendia, né? Agora tu tem outros colaboradores que vendem no teu lugar. Sim. Né? Hoje a tua imagem vende, a imagem da clínica vende, mas quem faz esse contato direto, às vezes não é mais você, né? Sim, verdade. E aí é um desafio muito grande, né? Bem difícil. Às vezes, assim, agora tá tendo uma transição. Às vezes eu tô lá atendendo, eu tô só, assim, escutando o que tá acontecendo lá na recepção, sabe? Às vezes eu vou correndinho. Não, mas encaixa essa pessoa e volto correndinho, sabe? Assim, porque a gente fica preocupada, né? Não deveria, né? Mas a gente permanece. A gente fica preocupado. E talvez um dos grandes desafios para empresas de médio porte é a gente conseguir criar processos para que a gente consiga manter bem alinhados os colaboradores. Exato. Porque, por exemplo, esses dias eu estava numa consultoria empresarial e aí uma proprietária disse assim: Clênio, eu não entendo, por exemplo, como a Havan nos patrocine, né? Como a Havan consegue manter processos com tantas unidades. Verdade. Só que quando a gente pega uma empresa grande, é muito mais fácil do que uma empresa menor. Porque com a troca de um colaborador, é 1 em 1 milhão. Afeta, né? Só que quando a gente olha uma empresa menor, em que às vezes são 10 funcionários, a troca de é um número muito significativo. Sim. Imagina, quando aqui em Navegantes, vou pegar a nossa Havan de Navegantes, né? Se há a troca de 1 ou de 2 funcionários, a máquina continua normal, virando. A expressão disso é muito pequena, talvez é 0,1%. Sim. Num mercado menor, em um núcleo menor, uma pessoa é 10%, 10%. do nosso pessoal. Perco 20% E às vezes a gente nem se dá conta de que 3 pessoas, às vezes, na empresa, naquele grupo de secretaria, por exemplo, do administrativo, é quase que 50% da cultura empresarial que a gente perde. Sim. E aí é um número muito significativo. Como treinar isso, como criar processos, é sempre um grande desafio para as pequenas e médias empresas, né? Verdade. Mesmo que tu dê uma planilha, né? Aí vai dando ok em tudo, mesmo assim ainda até entrar ali na engrenagem novamente é bem difícil. É um desafio e a gente não está acostumado a voltar, né? Porque a gente está com um colaborador há muito tempo, nem sempre a gente quer voltar para aquilo que a gente fazia lá no início, Bem isso, né? Isso é um grande desafio. Vocês trabalham de que horas a que horas? Segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a segunda? A gente trabalha de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 7. E esse horário também eu mudei depois que eu tive o Noah, assim. Porque tem que ter um fim, sabe? Porque antes eu não tinha fim. Vai botando. Vai chegando até a hora que eu quero sobreviver. Isso. Daí depois que eu tive o Noah, não, eu não passo mais das 7. Até uma primeira colaboradora minha voltou recentemente. Eu amo ela, ela me ajudou muito no começo, me ajuda até hoje, que é a Silvana. E ela voltou, né? Recentemente, faz 1 ano agora. Ela faz outras partes, não só o secretariado, né? E aí ela começou a marcar paciente, tipo, não, mas eu te encaixo aqui, ó, 7 e pouco. Eu falei, Ivana, depois que eu tive o Noah, mudou, tá? Eu não faço mais essas loucuras. Agora é 7 horas, eu tenho que sair, porque o menino já tá longe de mim o dia todo, né? O que te fez com o nascimento do teu filho? Como assim? O que mudou em ti? Muda tudo, né? O nascimento de um filho muda tudo, assim, sabe? Porque tu trabalha, tudo que tu faz... Teus sonhos mudaram? Pensando nele, assim, né? Sim.
Porque, né, eu penso demais no futuro. Então, assim, não deveria, mas eu penso assim, ai, o que ele vai fazer, sabe? Tudo. A gente foi viajar um dia sem ele, eu não gosto de viajar também sem ele. E eu falei pra minha mãe, Deus me livre alguma coisa acontecer comigo, ó, tu faz isso aqui, tu pega aqui a nossa... Como é que fala? Quando a pessoa morre... A certidão de óbito... Aquele seguro, assim... o seguro... seguro de vida. Ó, tu pega o seguro de vida, tu faz isso, que teu apartamento... tu já aluga esse apartamento, guarda tudo numa conta pro Noah, sabe? Ultra trágica nesse sentido. Sim, tipo assim, tu se preocupa demais com eles. Assim. A vida se converte quase pro filho. E dá pra ser empresária e mãe? Dá pra ser. A minha amiga falou uma coisa pra mim uma vez que eu nunca me esqueço. Momento Pablo Marçal. Pega o código aí, tá? Uma coisa que eu nunca me esqueço. Como se a vida fosse dividida em potinhos. Então, tu nunca vai ter que dividir essa água em vários potes, né? Então, tu nunca vai estar 100% em tudo. Então, a semana que tu vai ter que ser uma excelente empresária, talvez tu vai ser uma mãe mais, assim, ou menos, uma esposa mais ou menos. E, às vezes, uma semana tu vai focar em ser a melhor mãe do mundo. Aí, talvez tu vai ser uma empresária mais ou menos, entendeu? Não dá pra ser tudo ao mesmo tempo. Não dá pra ser tudo ao mesmo tempo. E tá tudo bem, né? Daí senão a gente pira. Senão a gente pira. Daí a gente vai... Hoje eu dei mais atenção pra clínica. Amanhã eu dou mais atenção pra ele. No outro dia eu vou dar mais atenção pro meu marido pra equilibrar a balança, né? Para conseguir conciliar tudo. Isso. Até porque no mundo moderno a gente faz muita coisa também. Muito. No passado a gente tinha menos tecnologia, mas também produzia ou fazia muito menos. Né? Hoje a gente está conectado a muitas coisas, as distâncias se encurtaram absurdamente e a gente continua produzindo demais. Só que eu gostaria de, já nos encaminhando aí para os finalmente do nosso bate-papo, que passa voando, né? Passa rápido, né? Eu queria entender qual é esse rolê do Suelen Mianes pelo mundo. Da onde surgiu a ideia de ter um canal de viagens? Como é que foi isso? Então, eu não parece que eu não consigo ficar parada, né? Ainda a minha agenda tava cheia, assim, pra não fazer mais nada da vida. Daí depois, assim, que o John tava assumindo toda a parte, assim, que eu tava sobrando esse tempinho. Estava mais tranquila. Tava sobrando uma hora no meu dia. Então, eu inventei uma coisa a mais, né? Não consigo dar minha dedicação total, né? Porque eu tenho que me dedicar, né, ao que traz rentabilidade pra minha família. Mas eu gosto, sabe? É uma paixão. Eu adoro. E eu gosto mesmo de vlog, assim. Então, que é o que eu quero fazer. Eu ainda não consegui. Tem um vlog lá, que é o do Costão, né? Agora eu quero fazer um monte de vlog esse mês. Vamos ver o que vai sair, né? Então, tu gosta do estilo vlog mesmo? Gosto do estilo vlog. Vai acontecendo ali ao vivo, sabe? Que legal. Tu tem hoje o canal no YouTube e no Instagram. Comecei em dezembro, né? Agora esse Instagram ali tá começando a se desenvolver, né? Eu não sei, assim, eu fiz o que o meu marido sempre fala do investimento. Falei, comecei ali em outubro o canal, né? Falei, 2 anos. Então, assim, 2 anos, né? Não tiver pelo menos gente assistindo, é que eu desisto disso dali, né? Mas eu tentei. Porque, pra mim, eu sempre pensava que ia dar certo. Então, eu iria ficar com isso na cabeça, sabe? Tá lá com 40 anos. Nossa, se eu tivesse feito, ia ter dado certo. Então, assim, eu já vou saber. Deu certo ou não deu, eu tô tentando, entendeu? Vou tentar ali, né? Gosta de viagens? Gosta de... Gosto. Qual vai ser a próxima viagem? Orlando, sexta-feira. Talvez quando isso aqui sair no ar, eu já vou ter ido. Já vai ter voltado. Ido. Sem dúvida, tá? Sem dúvida. Eu acompanhei ali, tu falando do parque em Orlando, né? O novo parque da Universal? Da Universal. Caraca, então... Tô louca pra ir nesse parque. Então vem vlog por aí. Eu vou depender da sorte ali, né? Porque ele inaugura 22 de maio. Mas eles abriram umas pré-estreias pra te poder entrar. Convenci o meu grupo a comprar uma diária na Universal mesmo, a gente já tendo casa, pra tentar ir nessa pré-estreia, né? Daí só vai ser da sorte mesmo, se a gente vai ou não vai conhecer. Porque a gente já foi, né? A gente já conhece os outros parques que a gente vai. Esse é bem novinho. Esse é novinho que tá prestes a estrear aí. Caraca, que legal. Vamos lá para os nossos finalmente. E nesses finalmente eu gostaria de fazer algumas perguntas importantes. A primeira delas é a seguinte: se aquela criança Suelen de 11, 12 anos, cheia de sonhos, cheia de perspectivas, olhasse para ti agora, se orgulharia da mulher que tu se tornou? Eu acredito que sim.
E se eu pudesse falar alguma coisa pra ela, eu iria falar assim, ó... Ei, continua. Faz tudo assim como tu tá fazendo. Se dedica. Entendeu? Porque eu acho assim que independente do que tu vai fazer, tu tem que se dedicar muito àquilo, né? E, na época de criança, eu sempre fui muito dedicada, assim, nos estudos. Então, independente do que tu vai fazer, se dedica. Porque quando tu se dedica, tu colhe esses frutos, né? Então, continua aí nesse caminho, Sueli. Muito bem. E para alguém que está saindo do curso de odontologia, o que tu falaria? Deixa o currículo aqui em nossa clínica. O que tu diria para alguém que está cursando odonto ou está sonhando com odonto e talvez olhe para ti hoje, assista o nosso episódio de hoje e diga assim, cara, eu gostaria de me tornar no futuro como a Suelen. O que tu diria para alguém que mal está terminando, talvez com tantas dúvidas na cabeça, com tanta coisa por aí? Eu iria dizer assim, ó, o mercado não está saturado, né? Porque a gente, no primeiro, eu lembro, nunca vou me esquecer, no primeiro dia de aula, um professor entrou e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Não tem mais espaço para dentista aqui na nossa área, não tem. O que vocês estão fazendo sendo dentista? E eu discordo totalmente. O mercado, ele ainda precisa muito de bons profissionais. Então, assim, tá saturado, mas às vezes não são pessoas dedicadas, que se comprometem, né? Então, assim, se comprometa, se preocupa realmente com a saúde do teu paciente. Não deixa os valores éticos, assim, eles serem... maçados, assim, escondidos ali na rotina, sabe? Às vezes, Clênio, eu deixo de fazer várias coisas porque eu não acredito, entendeu? Às vezes, tu vai levar lá o teu filho. Teu filho tem 10 anos. Pra extrair um dente, eu não atendo, entendeu? Falo, não, mãe, esse tratamento eu não vou fazer. Ou tu faz aqui o que eu tô te sugerindo, por exemplo, um tratamento de canal, ou então você pode procurar outro dentista. Profissional. Eu me recuso, entendeu? Tem coisas que eu me recuso. Vai contra os teus valores, vai contra os meus princípios. Eu prefiro não fazer, entendeu? E aí, a pessoa vê que realmente é importante, né? Porque... E aí, acaba muitas vezes fazendo. Como também já perdi clientes. Então, assim, tudo bem, entendeu? Eu prefiro perder do que me corromper, entendeu? Então, com certeza, seguir... Eu falaria para essas pessoas, para elas seguirem uma trilha, assim, de ética e honestidade a vida inteira, que tu sempre vai ter cliente. Entendeu? Tu sendo ético, honesto, tu tratando as pessoas como tu gostaria de ser tratado. Sempre penso assim, atender as pessoas como se fossem todos os meus familiares. Como eu atenderia um tio meu, entendeu? Então, eu sempre trato as pessoas assim mesmo. E aí, tu sempre vai ter cliente. 80% da clínica é indicação, 90% quase. Isso é muito legal, né? Quando alguém passa e nos indica, não tem dinheiro que pague, né? Verdade. Meu Deus, não tem post no Instagram, patrocinado no Instagram, que seja mais significativo de alguém que passou pelo tratamento conosco e sai dizendo assim... Vai lá que tu vai ser bem atendido. Então, falando em bom atendimento, gostaria de fazer agora o nosso momento Citolab, que patrocina o nosso programa. O Citolab fica em Navegantes e nós temos no momento Citolab a nossa caixinha de perguntas. Eu vou abrir a caixinha, tu pega uma pergunta, lê e responde pra gente. Combinado? Combinado. Bora que bora. Vamos ver o que a Citolab planejou pra gente. Quando eu devo procurar um médico? Muito bem. Quando é que a gente deve procurar um médico, um dentista? Quando que a gente procura auxílio? Olha, um médico, eu ia dizer pra você, no mínimo uma vez no ano procurar. Né? A gente, no mínimo uma vez no ano, a gente tem que fazer um check-up, né? Porque às vezes tem coisas escondidas, né? Que a gente não vê, né? Dentista também eu recomendo, no mínimo uma vez no ano, mas o correto seria de 6 em 6 meses, né? Porque as cáries, elas aumentam muito, né? Mas um médico, com certeza... anualmente, né? Eu faço check-ups anuais. A gente já teve problemas na família, assim, realmente a gente tem que se cuidar. A gente hoje não se prioriza. A gente se deixa por último, né? Às vezes a gente é engolido pela rotina, né, Clênio? Mas a gente tem que deixar um espacinho na nossa vida para cuidar da gente, né? Se priorizar, se cuidar, né? Seja a saúde física ou mental, a gente tem que se cuidar. E a gente tem que deixar esse espacinho e se priorizar, né? Nem que seja que nem eu, às vezes, que vou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, fazer algum atendimento, mas a gente tem que se cuidar. A gente precisa, né? Então, você que talvez há muito tempo não está se cuidando, a você que já esqueceu da sua saúde ou deixou em segundo plano, o Citolab de Navegantes está te esperando para os teus exames de rotina, para as tuas visitas médicas. Então, siga nas redes sociais, @CitolabSC e também vá lá no Citolab, toma vergonha na sua cara e vai se cuidar.
Muito bem, doutora Suelen Mianes. Vamos encaminhando para o finalmente do nosso quadro, do nosso bloco e do nosso episódio de hoje. Primeiro, foi uma honra te ter por aqui. A gente vai pensar aí nos finalmente, na nossa mensagem final para a galera que fica em casa. Mas eu gostaria, então, como auxílio à saúde pública, como cuidar da saúde de nossa boca. Dá alguns conselhos aí para quem está em casa assistindo esse episódio. Antes da mensagem final, quais conselhos que uma cirurgiã dentista teria aí pra gente para o cuidado com a boca, com a saúde de nossa boca? Vamos falar pra Cura Prox patrocinar aqui também. Gente, né, o principal cuidado é escovar o dente, né? Eu sempre indico a escova Cura Prox. Ela é, assim, pra mim é a melhor, assim, eu acho muito bom. E o fio dental, ele tem que ser diário. Então, assim, esse é um cuidado que tem que ser todo dia. O mínimo. O mínimo. Aí depois você tem que, obviamente, no dentista fazer uma limpeza, né? Mas esses cuidados, assim, tem que ser todo dia. Né? Eles me perguntam, doutora, escova elétrica, pasta sim, pasta assado. Não, gente. Pode ser a pasta mais simples que tiver. A escova pode ser a mais simples, eu não recomendo. Eu recomendo uma bem macia. Mas, assim, todo dia. E o fio dental diariamente. Diariamente, porque muita gente hoje tem cárie interdental. Assim, né? Por causa que a escova, ela não alcança entre um dente e outro, né? Então, realmente... É isso aí. Isso é muito importante. Isso é diário, né? Cuidados básicos mais importantes. Pode ir. Eu me lembrei, ali da pergunta da Citolab, de um caso de uma menina lá da clínica. Será que dá pra contar? Dá, claro. Bora lá, bora lá. Sobre cuidados, assim, né? Que seja num médico, seja no Instituto Sapiens, em qualquer lugar que tu vai procurar, né, um atendimento integral, né? A gente tenta ver o paciente integralmente. E um caso, assim, que me marcou ali na clínica foi de uma menininha que foi lá, Clênio. Ela tava meses já tratando com o otorrino, uma dor terrível que ela tinha no ouvido. 8 anos ela tinha. Caraca. Ela tinha uma dor terrível no ouvido, e não passava essa dor. Então, ele encaminhou pro dentista e a mãe teve lá na clínica. Eu falei, olha, mãe, realmente a boca dela tá com bastante cárie, né? Então, vamos tratar e vamos ver se é isso. Então, tinha um molarzinho permanente para tratar o canal. Tratamos o canal. E a dor não passou. E a menina dizia que tinha muita dor e continuava aquela dor. Eu falei, mãe, então os dentes de leite dela também estão super cariados. Então a gente ou trata ou já extrai de uma vez, né? Pra ver se tira essa dor dessa menina. E a dor dela não passou, Clênio. A gente tratou o canal, arrancou os dentes, já tinha tratado com o oftalmo e nada resolvia a dor da menina. E eu comecei a pensar, meu Deus, será que essa menina tá com dor mesmo, né? Porque daí tu começa a se questionar e eu ia pra casa e não conseguia nem me concentrar em nada em casa, a não ser na dor dessa menina. E aí, um dia ela foi lá na clínica com a mãe dela e ela sentou assim, ainda era o consultório, lembro direitinho assim, ela sentadinha assim, paradinha na clínica e a lágrima escorria assim, ó. Parada como ela tava, assim, a lágrima escorria. Aquilo ali cortou meu coração, assim, no meio, sabe, Clênio? Eu tive a certeza absoluta que ela tava com muita dor. Porque uma criança, se ela tá fingindo, ela vai fazer um escândalo pra ganhar atenção, entendeu? Ela tava sentadinha, assim, ó, a lágrima escorria, assim, dela, sabe? Cara, eu fui pra casa e falei, gente, Deus, o que eu posso fazer pra ajudar essa menina? E aí eu mandei pras minhas amigas, eu falei, meninas, eu tô com uma menina lá que tá com muita dor e a gente não descobre a dor dessa menina, o canal não tá perfeito o canal dela. E daí a minha amiga falou, será que não é alguma coisa neurológica? Eu fui pesquisar na internet e achei uma doença que a pessoa acha que tá com dor. Daí eu chamei a mãe dela lá na clínica e falei, mãe, leva ela no neurologista, vai que não é dor, mas ela acredita que ela tá com dor, porque ela tá com, assim, dá pra ver que ela realmente tá com dor, eu acredito fielmente na dor dela. Mas não conheço nenhum neurologista. Eu falei, não conheço também, vamos pesquisar aqui no Google. O primeiro que apareceu, eu passei pra mãe, vai nesse, leva. Quando a mãe chegou lá no médico, ele trabalhava no Santo Anjo, ele falou assim, amanhã, hoje mesmo, não, à tarde, já leva essa menina lá no Santo Anjo, porque eu não tô achando nada bom esse quadro dela. E foi, e ela tava com câncer. Caraca. Aqui dentro, entendeu? Era neurológico mesmo. Graças a Deus a menina já tratou, né? Tá 100%, assim. Mas como a nossa preocupação, assim, adianta de alguma coisa, entendeu? Tipo, adianta para ajudar alguém, né? Não era o que eu tava pensando, mas, assim, a gente conseguiu chegar num diagnóstico para aquela paciente. A responsabilidade que a gente tem sobre o paciente, né? Isso porque é indispensável. não é assim, eu fiz já, o meu canal tá bom, então lavo minhas mãos, não é?
tu tem que tentar ajudar a pessoa até ela ter uma resolução, né? E isso ali, assim, eu nunca vou esquecer. Tipo, nunca vou esquecer. Assim. Caraca, que legal. Doutora Suelen Mianes, foi um prazer te ter aqui hoje, tá? Vai pensando aí numa mensagem final e eu falo com você que tá em casa e que assistiu hoje o nosso episódio. Que alegria poder te ter por aqui. Hoje nós tivemos aqui a doutora Suelen Mianes e tivemos um bate-papo muito legal sobre odontologia e empreendedorismo. Nós falamos sobre muitas coisas, sobre o cuidado com o paciente, sobre o que é ser empresário nesse ramo tão diferente pra gente aqui do Instituto Sapiens e do Sapiens Cast. A primeira vez que temos uma cirurgiã dentista conosco. Falamos sobre os avanços da odontologia e esse episódio foi muito especial. Por quê? Porque também falamos da importância da espiritualidade e dos cuidados verdadeiros com aqueles que estão conosco. E hoje, então, tivemos a doutora Suelen aqui conosco. Manda uma mensagem final para quem está em casa nos acompanhando. Gente, então, assim, o que eu posso passar, assim, né, independente da área que você for atuar, né, siga seus princípios, né, sua ética, não se corrompa pelo meio, né, eu acredito, assim, você, né, acredita, né, em algo maior, né, então, faça, né, o que ele se orgulharia, né, siga nesse caminho, que não tem como as coisas darem errado, porque se você planta, você vai ter que colher. Né? Então, se você planta coisas boas, você planta atitudes positivas, você tenta ajudar as pessoas, tudo isso o universo, ele manda de novo pra ti. É a famosa sorte, né, Clênio? Então, assim, quanto mais a gente se dedica, mais sorte a gente tem, né? E a sorte, a gente sabe que nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Então... é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Muito bem, doutora Suelen, foi uma alegria te ter por aqui. Nos sigam nas redes sociais, curta, compartilhe o nosso vídeo. Todos os arrobas possíveis e imagináveis aqui na descrição do nosso vídeo. Nosso muito obrigado, doutora. Seja muito bem-vinda no Sapiens Cast. E a você que nos acompanhou, hashtag até a semana que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. As mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. Vamos transformar. Juntos podemos sonhar.